Alice acordava cedo todas as manhãs e se preparava para mais um dia de trabalho na loja de roupas do shopping. A loja não era grande, mas Alice, muito carismática, colocava todo o seu esforço e dedicação em atender bem os clientes. Ela sabia como ajudar a escolher as melhores peças e era sempre muito elogiada. Era um trabalho que ela gostava, mas que não pagava muito bem, e isso começava a pesar em sua vida. A situação financeira de Alice estava cada vez mais difícil. As contas se acumulavam e o salário da loja mal dava para pagar as despesas básicas. Ela vivia em um pequeno apartamento, simples, mas aconchegante, que alugava há alguns anos. No entanto, uma carta inesperada chegou em sua porta e um aviso de despejo. O proprietário do apartamento, Pedro, um investidor imobiliário conhecido, estava aumentando o aluguel e Alice não tinha como pagar a nova quantia. Desesperada, Alice tentou entrar em contato com Pedro para explicar sua situação e pedir um prazo maior para conseguir o dinheiro. Após muitas tentativas, ela finalmente conseguiu marcar uma reunião com ele. Quando chegou ao escritório de Pedro, foi recebida com frieza e indiferença. Pedro era um homem sério, distante, e parecia não se importar com os problemas financeiros de Alice. "Senhor Pedro, por favor, me dê mais um tempo para juntar o dinheiro. Eu prometo que vou pagar", suplicou Alice, com a voz trêmula. Pedro olhou para ela sem expressão. "Senhorita Alice, negócios são negócios. Não posso fazer exceções. Se não puder pagar o novo aluguel, terá que deixar o apartamento." Alice saiu do escritório de Pedro com o coração pesado. Sentia-se sem esperança, mas não podia desistir. Precisava encontrar uma solução para evitar o despejo. Além disso, as vendas na loja onde trabalhava não estavam indo bem, e ela começava a considerar a possibilidade de trocar de emprego. Naquela noite, enquanto refletia sobre suas opções, Alice viu um anúncio de emprego na internet. Uma empresa estava procurando uma secretária, e o salário parecia bom o suficiente para cobrir suas despesas. Sem perder tempo, ela atualizou seu currículo e enviou sua candidatura. Alice estava decidida a tentar negociar com Pedro novamente. Ela sabia que precisava convencer aquele homem frio e distante a dar-lhe mais tempo para conseguir o dinheiro do aluguel. Com o coração cheio de esperança e medo, ela voltou ao escritório de Pedro. "Senhor Pedro, eu sei que já discutimos isso antes, mas por favor, me dê mais uma chance, mais 2 meses e eu me organizo", implorou Alice, sua voz cheia de determinação. Pedro olhou para ela, seu olhar impenetrável. "Senhorita Alice, já deixei claro que não posso fazer exceções. Tenho compromissos e regras a seguir." Alice sentiu a frustração crescer dentro de si. Ela sabia que estava lutando contra a maré, mas não podia desistir. "Eu realmente preciso de mais tempo. Estou procurando um novo emprego, um que me pague o suficiente para cobrir o aluguel. Só peço que considere minha situação." Pedro suspirou, sua expressão mostrando um vislumbre de cansaço. "Não posso prometer nada, mas vou pensar a respeito. Agora, se me der licença, tenho muito trabalho a fazer." Alice saiu do escritório de Pedro sentindo-se abalada. Ela sabia que a chance de conseguir mais tempo era mínima, mas ao menos tinha conseguido que ele considerasse a situação. Agora, tudo o que ela podia fazer era esperar e torcer para que ele fosse um pouco mais compreensivo. Dias se passaram e Alice continuava a trabalhar na loja, mas a preocupação com o despejo iminente não a deixava em paz.
Ela estava determinada a encontrar uma solução e não deixar que a situação a derrotasse. Um belo dia, Alice recebeu uma resposta positiva sobre o novo emprego, foi convidada para uma entrevista na manhã seguinte. Ansiosa e esperançosa, ela se preparou cuidadosamente e chegou ao local da entrevista. Para sua surpresa, ao entrar na sala de entrevistas, encontrou Pedro sentado atrás da mesa. "Senhor Pedro?" Alice perguntou, confusa. Pedro a olhou com uma expressão surpreendentemente neutra. "Senhorita Alice. Eu a reconheci pelo seu currículo. Vamos começar a entrevista." Alice sentiu um misto de tristeza e esperança. Não queria trabalhar para um homem como ele, mas o salário seria o suficiente para pagar seu aluguel. A entrevista foi intensa, com Pedro fazendo perguntas detalhadas sobre suas habilidades e experiências. No final, Pedro disse: "Entrarei em contato." Alice saiu da entrevista com sentimentos conflitantes. Ela não sabia se deveria torcer para conseguir o emprego ou não, mas uma coisa era certa: ela estava disposta a lutar por sua estabilidade. Alice ainda estava tentando processar o fato de que Pedro, o homem que estava prestes a despejá-la, poderia se tornar seu novo chefe. A entrevista tinha sido intensa e cheia de sentimentos conflitantes. No entanto, ela sabia que precisava de um novo emprego desesperadamente. Na manhã seguinte, Alice recebeu uma ligação da empresa. "Bom dia, senhorita Alice. Aqui é da empresa do Sr. Pedro. Ele gostaria que você começasse amanhã como sua nova assistente." Alice sentiu um misto de alívio e apreensão. Aceitou a oferta, sabendo que o salário resolveria seus problemas financeiros imediatos. No entanto, a ideia de trabalhar tão próximo de Pedro a deixava nervosa. No dia seguinte, Alice chegou cedo ao escritório, vestida de forma impecável, determinada a fazer o seu melhor. Pedro a recebeu com uma expressão neutra, mas profissional. "Senhorita Alice, bom dia. Vamos começar." Alice foi apresentada à sua mesa e às suas tarefas. Logo percebeu que Pedro era um chefe exigente e meticuloso. Ele esperava a perfeição em tudo, e Alice se esforçava para atender às suas expectativas. O ambiente de trabalho era intenso, e Alice sentia que estava sendo constantemente testada. Apesar das dificuldades, Alice se dedicava ao máximo. Ela queria mostrar a Pedro que era capaz e competente. Aos poucos, começou a perceber pequenos detalhes sobre ele. Pedro era um homem focado e determinado, mas também havia momentos em que seu semblante se suavizava, especialmente quando falava sobre seus projetos. Certo dia, Pedro pediu a Alice que organizasse uma reunião importante. Ela trabalhou arduamente para garantir que tudo estivesse perfeito. No final do dia, Pedro chamou Alice em sua sala. "Senhorita Alice, o trabalho que você fez hoje foi excelente." "Estou impressionado", disse Pedro, com uma voz mais suave do que o habitual. Alice sentiu uma onda de alívio e satisfação. "Obrigada, Sr. Pedro. Estou dando o meu melhor." Pedro olhou por um momento, como se estivesse avaliando algo além de suas habilidades profissionais. "Eu sei que sua situação financeira não é fácil, e espero que este emprego a ajude a resolver seus problemas." Alice ficou surpresa com a declaração de Pedro.
talvez houvesse um lado mais humano por trás daquela fachada fria. Obrigada, Sr. Pedro. Estou grata pela oportunidade. Enquanto Alice saía do escritório, sentiu um misto de tristeza e esperança. Não queria trabalhar para um homem como ele, mas sabia que o salário ajudaria a pagar seu aluguel e resolver seus problemas financeiros. Decidida a provar seu valor, Alice continuaria a enfrentar os desafios do novo emprego com determinação. Todos os dias eram desafiadores, às vezes ela não parava nem um minuto para pausas, era bem mais cansativo e estressante que seu antigo emprego na loja. Pedro, sempre muito exigente e atarefado, fazia muitas solicitações. Alice, preciso que organize esses documentos e prepare um relatório detalhado para a reunião de hoje à tarde, disse ele, sem sequer levantar os olhos dos papéis à sua frente. Alice assentiu e começou a trabalhar imediatamente. Sentia os olhos de Pedro sobre ela de tempos em tempos, como se estivesse constantemente avaliando seu desempenho. A pressão era intensa, e Alice se esforçava para não cometer erros. As horas naquele dia passaram rapidamente, e Alice estava imersa no trabalho. Apesar da tensão, ela começou a notar pequenos detalhes sobre Pedro. Ele era meticuloso, mas também havia momentos em que seu semblante se suavizava, especialmente quando falava sobre suas ambições para a empresa. Mesmo assim, ele permanecia um mistério para ela, uma figura distante e inatingível. No final daquela semana, Pedro chamou Alice em sua sala. Você fez um bom trabalho até agora, disse ele, sem muita emoção. Mas preciso que seja ainda mais cuidadosa com os detalhes. Qualquer erro pode custar caro. Alice sentiu um misto de alívio e frustração. Queria provar seu valor, mas a frieza de Pedro tornava tudo mais difícil. Ela saiu da sala determinada a mostrar que podia ser uma assistente excepcional, mesmo sob a pressão constante. Pedro era um chefe exigente e meticuloso. Ele esperava nada menos que perfeição em tudo o que Alice fazia, o que aumentava a tensão no ambiente de trabalho. Alice se esforçava para atender às expectativas, mas a falta de comunicação clara entre eles resultou em problemas. Um dia, Pedro delegou uma tarefa importante a Alice: organizar um evento corporativo para um cliente vital. Alice passou dias preparando tudo nos mínimos detalhes, mas um pequeno erro na lista de convidados causou um grande transtorno. O cliente ficou insatisfeito, e Pedro não demorou a descobrir o que havia acontecido. Senhorita Alice, pode vir ao meu escritório imediatamente, disse Pedro, sua voz carregada de frustração. Alice entrou na sala, sentindo o peso do erro que havia cometido. Pedro a olhou com desdém, claramente irritado. Você tem ideia do impacto desse erro? Este cliente é crucial para nossos negócios. Alice sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas respirou fundo e manteve a compostura. Senhor Pedro, eu sinto muito. Fiz o meu melhor, mas houve uma falha na comunicação. Prometo que não vai acontecer novamente. Pedro não parecia convencido. Promessas não são suficientes, Alice. Preciso de resultados. Se não conseguir cumprir com minhas expectativas, talvez este emprego não seja adequado para você. Aquelas palavras atingiram Alice como um soco no estômago. Ela estava determinada a provar seu valor,
mas sabia que a frieza de Pedro tornava tudo mais difícil. Considerou pedir demissão, mas algo dentro dela a impediu. Decidiu que não iria desistir tão facilmente. Nos dias seguintes, Alice redobrou seus esforços no trabalho. Mesmo sob a pressão constante, ela se dedicava a cada tarefa com atenção aos detalhes. Queria mostrar a Pedro que era uma profissional competente e capaz. Pedro, por outro lado, começou a perceber a determinação de Alice. Embora ainda fosse exigente, ele não pôde deixar de notar o quanto ela estava se esforçando para melhorar. Pequenos gestos de reconhecimento começaram a surgir, como um elogio discreto aqui e ali. Alice continuava a se dedicar, mesmo com a pressão constante. Sabia que precisava encontrar uma maneira de melhorar a comunicação com Pedro e construir uma relação de trabalho mais produtiva. Enquanto isso, o clima na empresa continuava tenso, mas a resiliência de Alice se destacava. Apesar dos conflitos, havia momentos em que Alice e Pedro trocavam olhares, como se houvesse uma compreensão silenciosa se formando entre eles. Alice começava a perceber que, por trás da fachada fria, Pedro era um homem complexo, com suas próprias dificuldades e inseguranças. Algumas semanas após o incidente com o evento corporativo, uma situação inesperada obrigou Pedro e Alice a trabalharem juntos fora do escritório. A empresa estava organizando uma conferência importante em uma cidade próxima, e Pedro pediu a Alice para acompanhá-lo e ajudá-lo com os preparativos. Alice aceitou a tarefa, determinada a mostrar seu valor e profissionalismo. Durante a viagem, o clima entre eles era tenso, mas as circunstâncias os forçaram a passar mais tempo juntos. No carro, o silêncio era quebrado apenas pelo som da estrada. Alice, tentando aliviar a tensão, decidiu iniciar uma conversa. "Senhor Pedro, posso perguntar como você começou na área imobiliária?", perguntou Alice, curiosa. Pedro olhou para ela por um momento antes de responder. "Meu pai era investidor imobiliário. Cresci vendo ele trabalhar e aprendi muito sobre o mercado. Mas sempre senti a pressão de seguir seus passos e ser tão bem-sucedido quanto ele." Alice percebeu um tom de vulnerabilidade na voz de Pedro. "Deve ter sido difícil viver sob essa pressão. E agora você está aqui, liderando uma empresa de sucesso. É admirável." Pedro deu um meio sorriso, algo raro de se ver. "Às vezes, me pergunto se estou fazendo a coisa certa. A pressão ainda está lá, mas de uma forma diferente." Chegando ao local da conferência, Pedro e Alice começaram a trabalhar intensamente nos preparativos. Passaram horas ajustando detalhes e garantindo que tudo estivesse perfeito. No meio dessa colaboração forçada, começaram a compartilhar mais sobre suas vidas pessoais, o que gostavam de fazer, pratos favoritos entre outros. Pedro revelou que, além da pressão no trabalho, ele também enfrentava dificuldades pessoais. Sua mãe estava doente, e ele se sentia responsável por cuidar dela, além de manter o negócio da família. Alice, por sua vez, falou sobre seus sonhos e aspirações, revelando sua paixão por moda e sua vontade de abrir sua própria loja um dia com alta costura e última moda. Ela disse que gostaria de ser independente e bem-sucedida no que mais amava fazer. Essas conversas criaram uma conexão inesperada entre eles. Alice começou a ver Pedro não apenas como um chefe exigente, mas como um homem com suas próprias lutas e inseguranças. "Pedro,
por sua vez, começou a perceber a determinação e a resiliência de Alice. Ao final do dia, enquanto finalizavam os últimos detalhes da conferência, Pedro olhou para Alice com uma expressão mais suave do que de costume. Alice, obrigado por todo o seu esforço hoje. Você fez um excelente trabalho. Ah, não precisa me chamar de senhor. Alice sorriu, sentindo uma nova esperança se formando. Foi um prazer, Pedro. Acho que estamos começando a nos entender melhor. A conferência foi um sucesso, e Pedro não podia deixar de reconhecer o esforço e a dedicação de Alice. De volta ao escritório, o ambiente estava mais leve e a tensão entre eles começava a se dissipar. Pedro sabia que precisava mostrar sua apreciação de uma maneira mais significativa. Um dia, Pedro pediu a Alice que organizasse uma reunião importante com um cliente estrangeiro. Era uma oportunidade crucial para a empresa, e Pedro queria que tudo fosse perfeito. Alice trabalhou incansavelmente para garantir que cada detalhe fosse meticulosamente planejado. No dia da reunião, tudo correu como esperado, graças ao trabalho árduo de Alice. O cliente ficou impressionado com a apresentação e fechou um grande negócio com a empresa. Pedro estava visivelmente satisfeito e, pela primeira vez, sorriu genuinamente para Alice. Você fez um trabalho excepcional, Alice. Estou realmente impressionado, disse Pedro, seu tom de voz mais caloroso. Alice sorriu, sentindo-se valorizada. Obrigada, fico feliz que tudo tenha dado certo. Pedro sabia que um simples agradecimento não era suficiente para demonstrar o quanto apreciava o esforço de Alice. Decidiu fazer algo especial. Naquela mesma noite, ele a convidou para um jantar em um restaurante elegante da cidade. Alice ficou surpresa, mas aceitou o convite. Quando chegaram ao restaurante, Pedro a conduziu até uma mesa reservada em um canto aconchegante. As velas acesas e o ambiente intimista criaram uma atmosfera romântica. Queria agradecer por tudo o que você fez pela empresa, Alice. Sua dedicação e profissionalismo são inspiradores, disse Pedro, olhando diretamente nos olhos dela. Alice sentiu o coração acelerar. Obrigada, Pedro. Eu só quero fazer o meu melhor. Durante o jantar, a conversa fluiu com naturalidade. Eles falaram sobre suas vidas, sonhos e desafios. Alice descobriu mais sobre o lado vulnerável de Pedro, e ele se abriu sobre suas dificuldades em equilibrar a vida pessoal e profissional. A tensão romântica entre eles era palpável, e pequenos gestos de carinho começaram a surgir. Pedro segurou a mão de Alice sobre a mesa, e ela sentiu um calor reconfortante. Eu sei que nem sempre fui o chefe mais fácil de lidar, Alice. Mas quero que saiba que você é muito importante para mim, e eu admiro sua inteligência, seus sonhos e sua motivação. Disse Pedro, sua voz suave e sincera. Alice sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Pedro, eu também sinto algo especial por você. O momento foi mágico. Pedro se inclinou e, com delicadeza, beijou Alice. O beijo selou a conexão que vinha crescendo entre eles, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. Após o jantar e o beijo apaixonado, Alice e Pedro sentiram uma mudança significativa em seu relacionamento.
Ambos sabiam que aquela conexão era especial e que valia a pena explorá-la. No dia seguinte, voltaram ao trabalho com um novo ânimo e uma compreensão mútua mais profunda. Pedro e Alice continuaram a trabalhar juntos, agora com um respeito renovado e uma química inegável. Pedro estava mais aberto e acessível, e Alice sentia-se mais confiante em suas funções. A equipe começou a perceber a mudança e a moral no escritório melhorou consideravelmente. Certa noite, Pedro convidou Alice para um jantar em sua casa. Queria mostrar a ela um lado mais pessoal de sua vida. Alice aceitou, ansiosa para conhecer mais sobre Pedro. Quando chegou à casa dele, ficou impressionada com a simplicidade e o bom gosto do lugar. Pedro a conduziu até a cozinha, onde havia preparado um jantar especial. Eu queria fazer algo especial para você, Alice. Você tem sido incrível, tanto no trabalho quanto fora dele, disse Pedro, com um sorriso caloroso. Alice sentiu o coração aquecer. Obrigada, Pedro. Eu também estou amando passar esses momentos juntos com você. Durante o jantar, Pedro se levantou e pediu que Alice o acompanhasse até a sala de estar. Lá, ele revelou uma surpresa que havia preparado. Alice, sei que você tem um sonho de abrir sua própria loja de moda. Eu sempre acreditei em seu talento, competência e determinação. Então, comprei uma loja que sempre pensei em investir. Quero que você realize seu sonho mais rapidamente. Alice ficou sem palavras, surpresa e emocionada. Pedro, eu não sei o que dizer. Isso é incrível. Obrigada, de verdade. Pedro segurou a mão de Alice e olhou em seus olhos. Mas há algo mais. Quero que você administre a loja e continue me auxiliando como gerente da empresa. Juntos, podemos construir algo ainda maior. Alice sentiu as lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Pedro sorriu e a beijou suavemente. Alice, quero que saiba que estou disposto a enfrentar qualquer desafio ao seu lado. Quero construir um futuro com você. Se entregaram a uma linda e intensa noite de amor aos pés da lareira em sua aconchegante sala. Foi um momento de muita paixão e profundo afeto. E assim, Pedro e Alice iniciaram um novo capítulo em suas vidas. A conexão que construíram ao longo do tempo se transformou em um amor verdadeiro e profundo. Sua loja era um sucesso, a inauguração contou com muitas pessoas queridas e a alta sociedade curiosa sobre a nova boutique da cidade. Alice era uma excelente administradora, muito simpática com todos, chegou ao seu auge profissional, graças ao amor e talento que possuía no trabalho. Se mudou para a casa de Pedro, e ele sempre preparava surpresas, jantares e viagens românticas. Juntos, enfrentaram desafios, conquistaram vitórias e construíram um futuro brilhante.